a igreja no seu todo e as pessoas só conseguem operar no nível da unção. São poucas pessoas que conseguem estar a operar nos dois níveis, quer dizer, aqui, Nelson, unção, recorda da aula que nós falamos de modo em noite, né? Yes, Daddy. É a unção que se recebe no princípio como testemunho de que as palavras de Deus são verdadeiras, não é assim? Estão aqui? Conseguem ouvir? Sim, pai. Graças a Deus. As pessoas que estavam na aula recebem, recordam, não é? Sim, pai. Então, nós vamos tentar aprofundar mais sobre a unção, os benefícios e como é que as pessoas depois perdem-se ali na unção e agem na unção como se tivessem o Espírito Santo. Este aqui é um problema que eu acho que vai nos ajudar bastante segundo aquilo que Deus quer fazer, porque todo mundo que você encontra em algum momento vai descobrir que a pessoa, de forma direta ou indireta, pode estar a orar a pedir Deus unção. Não é verdade? Unção para ser próspero, unção para isto, unção para fazer o machado cair, unção para pedra, unção. Quer dizer, há uma doença de procura de unção, que em português se chamam de poder. Não é isso? A unção, sim, existe. Mas recorda que eu disse que nós não podemos esquecer que antes da pessoa pedir essa unção, é necessário saber para que essa unção que a pessoa está a pedir, para que ela tem que ser usada, como ela deve ser usada e onde deve ser usada. Mas, sem Espírito Santo, a unção nunca pode ser aplicada de forma correta. Estamos a entender? O Espírito Santo é o ajudador que faz com que o homem entenda como usar a unção de Deus, onde usar a unção de Deus e por que usar a unção de Deus. E não só, também ajuda o homem a manter essa unção não contaminada. Existe unção ou não existe? Existe. E eles tinham noção que tinha essa unção. Sim. Que podiam fazer o que eles queriam com aquela Unção. Mas não era a vontade do Espírito Santo para aquela coisa onde eles queriam aplicar a unção. Quem está lá como representação do Espírito Santo? Jesus. Não é verdade? Jesus está ali como representação do quê? Do Espírito Santo. Para ajudar aqueles que têm unção, saber como deve se aplicar, onde e porquê. Alô? Estamos juntos? Sim, pai. Não estão aqui? Sim, pai. Então quer dizer que a unção que recebemos de Deus não é aplicável para qualquer sítio, ou qualquer pessoa, ou qualquer motivo. Tem que ser na base da intimação do quê? Do Espírito Santo. Para que aquilo que nós vamos usar a unção possa glorificar a Deus. Alô? Não exaltar o homem. Porque normalmente a unção, sem o Espírito Santo, exalta quem? O homem. O que eleva os homens? Poder. Mas perante Deus é o quê? É abominação. Quer dizer, uma pessoa que tem poder sem Espírito Santo, para Deus pode ser abominável. Por causa do quê? Porque não tem um ajudador, não tem um orientador, não tem um professor para lhe instruir como viver com a unção que recebeu de quem? De Deus. Vocês estão conseguindo entender? E manter aquela unção pura. Que é uma coisa que muitos... Alô? A unção que Satanás tem não multiplica. Recorda, temos Satanás, temos Deus. Satanás, quando foi destronado, é assim que nos diz em português, né? Foi o quê? Quer dizer, perdeu a graça de estar diante do trono de Deus. A posição que ele tinha. Mas não perdeu o quê? A unção. São o quê? Irrevocável. Então Satanás foi destronado, mas a unção permanece. A unção que está em Satanás é de Deus. Alô? Só para você entender. A unção é de quem? É de Deus. Então a manifestação desta unção, tanto satânica como de Deus, é igual.
Se você coloca um pastor satânico à frente no altar e declara alguma palavra, alguém manifesta, tem a mesma unção. Só que não é multiplicável. Então, onde ele encontra a unção para dar aos seus? Por que Satanás foi lutar com Miguel por causa do corpo de Moisés? Por causa da unção. Porque a unção de Deus não é no espírito, é na carne. Todos os homens de Deus carregam unção na carne, no corpo. Are we together now? Estão aqui? Então, a unção que o homem carrega, se o espírito sai da terra, permanece na terra. Razão pela qual Satanás quer unção nos homens de Deus, para o quê? Para poder transferir para os dele. Porque a unção de Satanás não é multiplicável como Deus multiplica. Como Deus dá. Alô? Ele não tem como continuar a dar sem ir buscar em algum sítio. Quando Moisés morre o corpo, não o quê? O espírito. Are we together? Então, no corpo de Moisés tem o quê? Unção. E quem precisa? Satanás. E a unção que Moisés recebeu, não recebeu de homem nenhum. Recebeu diretamente de Deus. Então, o que estava lá era um... Recorda que Moisés teve que colocar o quê? O véu. Por causa do quê? Do Espírito Santo? Não. Por causa do quê? Unção. Da unção. Ressuscita por causa do quê? Da unção. Que está onde? No corpo, até nos ossos. Mas o dono, porque no reino de Deus você não usa mais poder. No reino de Deus você não cumpre mais nenhuma missão. Não libertas demônios. E onde é que pode libertar demônios? Na terra. Alô? E onde é que pode usar o unção de Deus? Na terra. Are we together or not? Estamos juntos até aqui. Sim. Onde é que nós queremos chegar? Recordamos que Satanás não multiplica a unção. Ele precisa de dadores. Sabe o quê? Dador. Quando você tem falta de sangue no hospital, chamam o quê? Pessoas que têm sangue compatível para doar, para dar em si. Não é verdade? É. Então, se aplica também a mesma disposição espiritual em relação ao quê? A unção. E o que é um dador de unção? É um homem que não está sujeito ao Espírito Santo, mas dedica a sua vida a viver de forma pecaminosa. Alô? É um homem que não está sujeito ao quê? Ao Espírito Santo, mas dedica a sua vida a viver de forma pecaminosa, mesmo tendo o quê? Unção de Deus. Recorda que Romanos nos disse que a unção de Deus, o chamado de Deus é o quê? É irrevocável. Alô? Então quer dizer que o pecado não tira totalmente a unção. Não afasta totalmente a posição do homem de Deus. O que o pecado faz? Mata o espírito do homem de Deus. Contamina a unção. Em vez daquela unção ser usada para glorificar a Deus, é usada para o quê? Para o propósito satânico. Então, por que os homens de Deus, ou pessoas que têm unção, após cometerem certos erros, não conseguem identificar que perderam algo mais valioso que a própria unção? Porque o medidor da posição deles é simplesmente unção. Não é o Espírito Santo. Porque onde há pecado, o que se perde é o Espírito Santo. Quer dizer, o ajudador, o orientador, o professor e o conselheiro vai embora. Mas a unção está ali. Mas essa unção continua a ficar o quê? Cada vez mais contaminada. E acessível a quem? A Satanás e seus demônios. Então você vira o quê? Dador de unção. Porque, perante olhos naturais, todo homem de Deus, quando vê alguém, pensa que é manifestação. Sem saber que pode ser transferência de o quê? De unção. Recorda? Imposição de mãos é impactação. Não é verdade? Você está tirando uma coisa que você tem para dar a outra pessoa. E se aquilo que você está a fazer já não é pela orientação do Espírito Santo, passa a ser pela orientação da unção. E onde Deus não está, Satanás torna-se Senhor.
com o que o pai acaba de ensinar, é errado medir o nível de relacionamento de alguém com Deus pelo nível de unção que a pessoa manifesta. É muito errado. Porque, recorda, a Bíblia diz que a glória de Deus se renova a cada manhã. Então não é por causa de você ir orar muito no monte. É porque está escrito que a glória de Deus se renova a cada manhã. Quer dizer, a unção de Deus se renova a cada manhã. Alô? Então, cada dia Deus faz o quê? Renova aquela unção. Agora, você sozinho, a maneira de viver é que pode reduzir o efeito daquela unção para glorificar a Deus e se associar com quem? Com Satanás. Por quê? É o que nós temos que questionar. Quando a gente medita nisto, você tem que sempre ter tempo de questionar, mas por quê? Porque a quem você questiona? A Bíblia? Não. Você tem o Espírito Santo? Há o Espírito Santo. Então ele tem que te dar a revelação de porquê. E porquê? Continua a ler. Nem participe dos pecados alheios. Ok. Para não se precipitar em pôr as mãos em alguém, é porque é uma pessoa que Deus não quer que você coloque as mãos. Alô? Estão aqui? Sim. É uma pessoa que Deus não quer que você faça o quê? Por quê? É dando. Alô? Alô? Quando o homem ou a mulher de Deus, ou o servo de Deus, tem unção e tem Espírito Santo, o Espírito Santo tem poder para fazer com que aquilo que já sair de lá, ou que você vai receber de lá, não atinja assim, quando há obediência a Deus. Alô? Estamos juntos? Quando há o quê? Então, você quando dá, não pode receber aquele mal. Por causa do poder que o Espírito Santo carrega, ele destrói. Alô? Porque a Bíblia diz, Deus é um fogo. Ele consome o quê? O pecado, a maldição, os espíritos contrários que estão naquele corpo a qual nós vamos fazer o quê? Imposição de mãos. Alô? Então, quando Paulo diz a Timóteo para não te precipitar, quer dizer que é necessário ouvir primeiro antes de agir, simplesmente porque a unção assim determinou. Alô? Vocês estão aqui? Sim. Então, hoje em dia, você vai te ver, vamos ao hospital, vamos orar. Não é verdade? Vamos chegar do tio, vamos orar. Vamos chegar do vizinho, vamos orar. Esposa está doente, estamos a orar. Irmão está doente, estamos a orar. A Bíblia diz que não te precipites. O que é ser precipitado? É alguém que só anda por meio do quê? Da unção. Não anda por meio do quê? Do Espírito Santo. A Bíblia diz o quê? O Espírito Santo é nosso ajudador. Porque nós não sabemos orar como convém. Então, como saber para quem orar sem Espírito Santo? Alô? Como saber para quem orar sem o quê? O Espírito Santo. Mas homens batizados pelo Espírito são intimados na missão que devem cumprir. Não sei se estão conseguindo entender. Homens o quê? São o quê? Então, o Espírito disse a Filipe. Não, a unção. A unção disse a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanham. Não é isso que está escrito? Diz o quê? Então o Espírito disse Qual a Filipe. Espírito? Espírito Santo. Espírito Santo disse a Filipe: você tem poder, você tem palavra, mas tens que estar submisso às minhas orientações. Quer dizer, sem orientação do Espírito, nós podemos orar para Satanás a pensar que estamos a salvar uma alma. Alô? Sim. Alô? Sim. Sem a orientação do Espírito Santo, você pode orar para o Satanás a pensar que está a salvar o quê? Vocês estão aqui? Sem a orientação do Espírito Santo, você pode ir para uma igreja e pensar que está a adorar a Deus enquanto está a adorar Satanás. Sem intervenção do Espírito Santo, você pode correr receber a oração de alguém que você chama pastor enquanto é agente satânico.
sem a orientação do Espírito Santo, você pode ser convidado para pregar uma igreja de Satanás e glorificar a Deus por isso. Alô? Conseguiram entender? Você pode fazer o quê? Ir pregar numa igreja satânica e glorificar a Deus por isso. E Deus me usou poderosamente. Aonde? Na casa do diabo. Onde ninguém foi destinado para a salvação. Recorda o que João disse no livro do Apocalipse? Que o Espírito Santo disse. A igreja de quem? De Satanás. Não é isso que falou? Falou ou não falou? Falou. Estão a referir à igreja de quem? Satanás. Como identificar? Sem ter o Espírito de Deus. Então, o que acontece? Infelizmente, o mundo foi desviado para crer na unção e não crer no Espírito Santo. Qualquer pessoa que você vai a disputar, eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero o quê? Unção. Mas onde está o Espírito Santo? E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? Unção. Unção. Não. Qual é a promessa? Então, o que nós vamos mais atrás? Não. É unção. Até para conceber, você precisa do Espírito Santo. Se você pode conceber o filho de Satanás, deixa eu explicar uma coisa. O que acontece? Eu expliquei da outra vez sobre relacionamento, não é assim? Falamos ou não falamos? Falamos. De que um deles tem que ser o quê? Crente. Quando duas pessoas não têm Deus, não têm o Espírito Santo, ou uma delas não tem o Espírito Santo, aquela criança que nasce abre um portal para demônios. Quer dizer, que por meio daquela criança, todos os dias, demônios entram na terra e saem da terra. Porque aquela criança é impura. Não é produto de revelação, é produto da unção. Sabe, para fazer bebê precisa do quê? De unção. Há um poder natural que Deus colocou no homem de fazer filhos. Mas sem Deus, esse poder pode ser usado por quê? Por Satanás. Por isso que muitas das nossas crianças hoje manifestam serpente, sereia, porque fizemos numa altura que não tínhamos nem o quê? Espírito Santo. Alô? Então, qualquer demônio, recordam daquela senhora que uma vez esteve aqui no culto, que estava a passar em algum sítio por aqui, os demônios viram ela passar e entraram, e ficaram surpresos de vir aparecer aqui. Nós não sabíamos que ela vinha para aqui. Vimos ela passar aqui assim, entramos nela. Agora, se fisicamente hoje, pessoa adulta pode apanhar o demônio, imagina o produto de Satanás, de dois satanistas. Você e mais outra pessoa. Dá o quê? Hã? Alô? Então, qualquer espírito pode aparecer. Por isso que em certos momentos, certas crianças comportam-se como se fossem adultos. Porque o espírito que está ali não é de criança mais. É o marido espiritual que aparece para assediar a mãe. É uma mulher espiritual que aparece para assediar o pai. Quer dizer, certas crianças comportam-se como se o pai fosse marido dela. Alô? E tem ciúme de quem? Da mãe. E outros rapazinhos comportam como se a mãe fosse o quê? Esposa. E quando vem com o pai, ficam o quê? Chateados. E muitos se divorciam por causa disso. Alô? Estou falando com alguém? Sim. Muito o quê? E a mãe ama o filho mais do que todas as coisas. E o pai ama a filha mais que... Sem saber que é um casamento que já aconteceu no espírito. Que só simplesmente agora quer se manifestar fisicamente. E a pessoa não entende aquele amor que é doentio vem de onde. O marido espiritual aparece por meio daquela criança. A mulher espiritual aparece por meio daquela criança. A rainha das águas também consegue entrar, aparecer ali, transmitir sedução para todo mundo por meio daquela criança que é o quê? Que é impura. Alô? Estou a falar com alguém? Sim. Não, deixem sozinho então. Eu sei que estou na vossa casa. Mas não é para me abandonar. É para sermos ajudados por Deus. Não é verdade? Porque precisamos de ajuda. Não é verdade? Você pensa que é normal, mas em Deus não existe nada que seja normal. Há um propósito atrás de todas as coisas.